hoje nós possamos aprender juntos um pouco mais aí da palavra. E eu queria... Hoje a gente vai falar sobre dilúvio e começo. Mas antes de começar esse assunto, eu queria falar sobre esse aqui. Lá em Salmo 139, de 1 a 4, fala que Deus, nosso Senhor, Ele nos conhece. E está lá escrito assim. Isso foi Davi que escreveu o Salmo de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observa o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Por que eu estou falando isso? Primeira vez que eu li a Bíblia e li sobre dilúvio, eu entrei em colapso. Por quê? Porque o dilúvio foi um cataclismo e destruiu toda a terra, destruiu toda a concepção de terra naquela época. Né? Então, assim, eu digo, nossa, como que Deus fez isso? Por que Deus fez isso? Por que Deus fez isso? Porque eu entrei em colapso. Na verdade, Deus conhece o nosso coração, Ele sabe o que tem, o que eu penso, o que eu quero fazer, meus planos, meus sonhos. Então, naquela época, eu vou dar uma para resumir para tudo. Na verdade, o dilúvio veio para dar um reset, um recomeço, um start. Porque a humanidade cresceu de tal forma, de tal maneira, só que não cresceu somente em números, cresceu também em corrupção, em maldade, em perversão. Então Deus olhou aquilo e falou assim: vixe, deu ruim. Por isso Deus deu um plano de mudança, de transformação. Então vamos lá, começar agora. Vamos lá, de novo, e recomeço. Vamos ler Gênesis 6, Gênesis 6 está 11. Beleza. O que a gente vai tratar? Funcionalidade, arca, próprio dilúvio, lembrou Deus, altar e aliança, bênçãos de maldição e descendência dos filhos de Noé. Logo 1, conforme eu falei, eu peguei alguns pontos ali que eu acho importante lá no primeiro capítulo, a gente lê sobre o dilúvio, para o capítulo 6. Então, os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens para si, pois eram inimigos. Alguém lembra disso aqui? Os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens? Calma aí, vamos entrar, traz certas polêmicas aí. A humanidade se identificou com os desígnios do coração dela, continuamente nada. Então, o homem, cada vez que ele se multiplicava, cada vez que ele buscava crescer, desenvolver, ele não queria desenvolver para o bem, para o seu bem e o bem da comunidade. Ele buscava sempre dominar. Vou dominar, vou subjugar as pessoas. E o que? Quando eu falo subjugar, não é assim com conhecimento, com bondade, não. Uma maldade mesmo. Ou você faz o que eu quero, ou você é eliminado. Maldade mesmo. E aqui tem um termo também que eu peguei. Deus se entristeceu com o que havia feito o ser humano na terra. E Noé encontrou favor aos olhos de Deus. Vou fazer uma pergunta. O que vocês acham de você? O que seria isso? Filhos de Deus e filhos dos homens. Alguém pode falar da mãe? Fala aí, professor. Tem uma linha de estudo que foi que eu acho a melhor da microfone. Ele fala que quando fala filhos de Deus e filhos dos homens. Né? Mas o entristecer de Deus não é o medo de entristecer do homem, sentir dor, medo, receio. Isso é uma característica humana e não divina, tá? Vamos lá, eu quero ouvir vocês falarem, por favor. Aqui, ó. A maior teoria que tem entre aquele assunto entre filhos de Deus e filhos dos homens, a maior, você vai assim, não vou lá para aparecer aqui. Qual é a ideia que eles fazem? Que houve os anjos caídos,
viram a beleza dos filhos, das filhas, né, dos homens, e se relacionaram, tiveram filhos, somaram elas com mulheres. E nisso surge aquela teoria dos nefilins. Quem já vai falar dos nefilins aí? Né? Os nefilins são gigantes. Realmente houve gigante, mas gigante, gente, não é que nem aquele filme, não. Gigante, a gente olhava de gigante assim, também com uma céu. Não. Eram pessoas assim, um pouco maiores, fortes. Realmente existiam. Tá? Só que eram dotados de poder, de força, né? Maior, só que o humano que fala, é maior que todos os homens. Né? Só que essa teoria aqui era mais comum. Se você joga na internet, você vai achar que cabe isso aqui. Só que a teoria que nós cristãos consideramos como mais correta, vamos dizer assim, a gente pensamento é o quê? Quando Adão teve o primeiro filho, a gente falava Adão, teve Caim e Antônio, Abel. O que aconteceu? Caim matou Abel. Caim, ele lembra de uma geração, de uma linhagem corrupta, uma linhagem má. Caim morreu. Opa, vocês estão ligados. Se o professor lá me ajuda. Então Caim ficou vivo, Abel morreu. O que aconteceu depois? Adão e Eva, sim, relacionado novamente, gerou outro filho. Qual era o filho? Chamado de Sete. É fácil, no Sete. Então, a linhagem de Sete foi a linhagem. É assim? Opa, depois do vídeo, colocar o grave aí, né? Não vai fazer com grave assim, não. A linhagem de Sete era uma linhagem adoradora. De Sete provém os hebreus, né? Vieram Abraão, Isaac, Jacó, os judeus. E Caim sempre foi uma linhagem corrompida. Dessa linhagem que a gente vê essa teoria dos filhos de Deus, filhos de Sete, os filhos do homem, filhos de Caim, se relacionaram e tiveram filhos e assim por diante. Daí que começou a ter a corrupção, só foi se alastrando, só foi crescendo, a ponto de Deus querer resetar a criação. Agora eu vou falar da arca. A arca é o quê, gente? Para minha avó, a arca era um baú, que botava um monte de roupa. O que é para vocês da arca? Essa é uma bunda maravilhosa. Sim. Quando eu estudei a primeira vez, eu pensei que a arca era aquela arca que Davi levava para as guerras, que Saul levava para as guerras, botou as tábuas, né? O cajado de Arão, o que mais? O cajado de Arão, as tábuas dos 10 mandamentos, maná. Aí eu fui ver, não é isso não, gente. A arca, sabe o que é? Um trem bem grande. Como o mineiro fala, ó, foi feito com dados de teste, possuía 3 andares, aproximadamente 130 metros, largura 22 metros, altura 13, uma portinha lateral, uma porta bem grande mesmo, onde entrou o povo, entrou a família de Noé, os animais, e revestido de betume, por dentro e por fora. Só de uma dúvida. O que é betume, gente? Alguém sabe? Eu sei. Betume é o que eu usava hoje para asfalto, pavimentação. Naquela época, o pessoal pegava, existiam poços, né? Aleatórios, né, no campo, nas cabeças. Acontecia até de pessoas, quando entravam, andavam, né? E caíam nesses poços, eles não conseguiam sair, porque é extremamente grudento. Então, muitas vezes as pessoas chegavam a morrer quando entravam em contato com isso, porque eles grudavam e não conseguiam mais sair. Olha a arca, coisa mais bonita. Eu fiz desenho, gente. Eu pedi para a inteligência artificial, que era uma arca. Ela me mandou a primeira arca, depois não, a arca de Noé, ela me ofereceu. Então aqui você tem a altura, a largura, 22,5, porque na época era povo. Não sei se vocês lembram, tem algumas Bíblias que falam 40 povos, 60 povos, povos é 45 centímetros. Aí você pega a quantidade de tijolo e multiplica. Tanto é que não tem 130, né? Você tem 5 metros a menos, a diferença é grande.
E aqui, ela cumprimenta dela. Olha a estrutura dela, interessante. Desse lado aqui, era onde ficava a alimentação, os alimentos, dos dois lados. E aqui era onde ficavam os bichinhos. Bacana, né? Pensa naquela época o homem inventar isso. Não, o homem inventou não. Deus passou todo o espírito do homem. Levou em torno de 120 anos para Noé construir a arca. E durante esses 120 anos, Noé sempre pregava a Bíblia. Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. E o pessoal nem ligado. Aí eu peço que a gente pare um pouquinho e vamos refletir. Constantemente ouvimos que Jesus Cristo está voltando. E a gente está preparado para receber as noivas que não esqueceram o óleo do candeeiro. A gente tem que pensar nisso. Porque enquanto isso o pessoal casava, comia, caçava, e não era construída a arca. Não veio a chuva, aí já era. Betulo, cuidado. Isso aqui que eu estou falando, você está andando no campo, de repente você tem uma fonte, um poço, né, de betulo, né? Desse jeito, uma coisa bem por dentro, preto. Não sei se vocês viram fazendo as fotos, vocês sabem o que eu estou falando. Então tá, o que tinha lá dentro? O que foi? O que entrou dentro da água? Entrou a família de Noé, entrou animais puros, animais impuros e muita comida. Essa comida, o que vocês acham que é? McDonald's? Girafas? Tinha iFood lá na época, ela ligou lá. Esse alimento, a maioria deles eram cereais, sementes. Por quê? Porque semente dura muito tempo mesmo. Então, lá eles trituravam semente, massas, enfim, se alimentavam disso. O curioso são animais puros, foram 7 pares. Animais impuros, 1. Eu procurei saber porquê, mas não cheguei à solução. Se alguém souber, depois me explica. 7 pares também de aves. Né? O que eu entendi disso aí? Não, sim, só que a minha dúvida foi com relação a por que 7 pares disso, tudo ficaram em conjunto, entendeu? Mas aí você pega vários, né? Não é só um par, são vários pares. Os impulsos, um deles só. Né? O que eu achei interessante aqui foi em relação a Noé, as esposas dos filhos. Quando a gente lê a Bíblia, o que Deus fala? Se alguém já leu a Gênesis aqui, 6 a 11, pelo menos? Levanta a mão, valeu? Se não leu, vamos ler agora, hein? Vamos dar isso aí. Lá fala que quando Deus se entristeceu, só ele falou: vou destruir a humanidade, destruir a terra, todos os seres que há na terra. Mas só tinha um tempo. Vamos levar isso para outro, fazer uma reflexão. Hoje tem em torno de 8 milhões de habitantes. Imagina só um que Deus escolheu, só um que tinha um coração segundo Deus, segundo a vontade de Deus, para alcançar a graça de Deus. Já imaginaram isso? E aí deu sorte, vamos dizer, eu falo sorte porque a esposa dos filhos, as esposas dos filhos entraram com a Joel. Já começou, já começou. Entendeu? Tem aquele versículo que fala: minha casa, eu e minha casa seremos do Senhor, minha casa será salva. Então, devido a Noé, a esposa, os filhos e suas esposas, também entraram. Se não fosse isso, ele só ia para ela. Se fosse levar a mesma risca, né? Vamos dizer, só vai entrar aquele, só aquele que me agrada, só ele não é. Aí não sei o que Deus ia fazer. Talvez ele fazer uma coisa, não pode chamar uma costela, uma mulher. Características que Noé tinha, que agradavam a Deus. Separei lá. Porém, Noé encontrou favor aos olhos de Deus. Noé era um homem justo, íntegro,
entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Quem andava com Deus? Alguém lembra? Tinha outra pessoa também, lá no início, que era considerada a pessoa que andava com Deus. Enoque. Enoque nem morreu, já foi decidido. Noé fez tudo conforme Deus ele havia ordenado. Peraí, o que é essa característica aqui? Obediência. Então, isso agrada a Deus. E só por curiosidade, Noé foi a 10ª geração após Abraão, descendente da linhagem justa, a linhagem de Sete. Dilúvio. O imenso cataclismo feito por Deus. Por que cataclismo? Foi algo que, de tamanhos mensuráveis, a terra inteira. A terra inteira sofreu com isso. O que foi dessolvido, exterminado? Alguém sabe dizer? Só não foi porque ele estava no barco. E na água. Né? Porque a Bíblia não fala claramente o que aconteceu com os seres marítimos, né? Marinhos, né? Como os rios, barcos, enfim. Não falou. Então, eu pressuponho que eles continuaram, teve suas mudanças de espécie, né? Na forma de concepção deles, mas eles continuaram. Mas quem foi realmente exterminado, aves dos céus, mais ou menos selvagens, todos os enxames aqui, de criaturas, né? Papel, cérebro, todos os seres humanos, e só para finalizar, todos, quem acredita na Bíblia é todos. Ficou lá, tem uns filmes que eu acho massa, que eu estava assistindo, estava lá a arca gigante e de repente, quando ela abriu lá a pontinha, né, que tem acesso à proa do barco, aí ele olha para o lado, o cara batendo lá na arca, fazendo comércio, perguntando se ele queria comprar uma coisa, falando, gente, é lindo. Que é o último filme, né? O dilúvio que tem o criador que fez o gladiador, que vocês não tem. E tinha os seres dos Enter, não sei se é Ente chamado, enfim, os seres gigantes que ajudaram o Noé a construir a arca. Não sei se vocês já viram essa lição, eu pensei mais atual. Aí eu falei, é demais. Então, foram exterminados todos os seres que haviam sobre a face da terra. Isso é só para ficar bem claro que foi todo de uma vez da terra. Porque senão o pessoal pensar que não morreu só o pessoal do Paraguai. Os brasileiros foram tudo vivos. Não, acabou tudo. Não sobrou nada, só os peixinhos. Agora vamos lá. O dilúvio em si, o que aconteceu? Deus abriu 7:11, Deus abriu as comportas dos céus. E mais o quê? Comporta do céu diz, e fontes do. Isso. Vou dar bem um livro para eles responderem, um livro barulho. Comporta do céu, olha só, o que eu peguei essa imagem? Comporta do céu, então significa o quê? A água está caindo de cima para baixo. Não é isso? Quando vocês falam fonte vem de onde? De baixo, não é isso? Aí você pensa, tem gente que você pergunta, tem pessoas que você pergunta, o dilúvio, a água veio só de cima, só teve chuva, 40 dias e 40 noites chovendo. Foi isso? Não. Na época não havia chuva. Não havia chuva. Só havia uma relva que regava. Por isso que era mais difícil de crer, né? Por isso que é mais difícil as pessoas crerem, porque nunca choveu. De repente, o cara vai dizer que vem uma tempestade que vai cobrir a terra inteira de água. Não é isso? Mas em dias que não falou dele. E o Espírito Santo pairava sobre as águas. Então tinha água. Não tinha água. Não era só com a chuva, tinha água. E muito, porque não tinha nada criado, não tinha terra, não tinha nada, tinha água. Aí ele não fez a divisão, né? Água do firmamento, água do foi assim. Só esquece que havia água lá.
Fontes, lá de onde melhor, embaixo, tá? Fontes do abismo. Então, Deus abriu as comportas dos céus e as fontes do abismo. O que isso gerou, gente? Isso aí que eu achei massa. Olha só. Reportagem da Globo. 21 de nove de 2024. Fonte do abismo. Fonte aqui da terra, da água. Cientistas encontraram o oceano escondido a 700 quilômetros abaixo da superfície da Terra. Olha aqui. Legal, né? Pensa o seguinte, agora eu vou tentar explicar isso. Os cientistas, o homem, ele fala que aquela mudança, né, o deslocamento das placas tectônicas levaram milhões e milhões de anos para formar o que a gente hoje conhece como mapa mundi. Alguém concorda comigo? Foi isso que a gente aprendeu na escola, foi? Eu acho massa, porque Deus é Deus e ponto. Você quer aceitar ou não deixa de ser Deus. De vez de ser milhões de anos, gente, 1 ano e 10 dias. Tudo errado no máximo 1 ano e 7 dias. Foi o período do dilúvio. O dilúvio foi tão poderoso, tão forte, tão massiva o poder dele, ele conseguiu transformar geograficamente o planeta em 1 ano e 7 dias, 1 ano e 10 dias, pelo nosso ponto aqui, por alguns dias. E o que aconteceu? Vou falar das fontes, tá? O poder dessa água para ela conseguir alcançar a crosta terrestre foi tão forte que ela abriu fissuras na crosta. E essas fissuras abriram, foram alargando para que essa água jorrasse. E foi causando um deslocamento das placas tectônicas. Lembra que a gente estudou Lembra que a gente estudou na escola sobre Pangeia? Toda Geia é terra, toda a terra. Um supercontinente. Quando houve o dilúvio, eu estava estudando também essa questão de ter vales enormes, cabos, crateras, aquelas coisas, não era muito assim, não, era muito mais linear, muito mais reto. O peso da chuva e a pressão das fontes causaram toda essa distorção hoje nos relevos que a gente conhece. Gente, para acreditar nisso, tem que ser cristão e acreditar que a Bíblia é a nossa constituição em relação ao mundo espiritual. A gente vai olhar essa Bíblia e falar que é viagem. Então, a pressão que veio de baixo, de cima, causaram o deslocamento das placas tectônicas, está vendo? Antes era assim, nos juntinhos, começaram a se separar. Isso só em 1 ano e 10 dias, coisa rápida, com 2 a Deus. Preciso de velocidade nas coisas. Então, antigamente era Pangeia, e hoje, olha aí, que bonito. Olha como ficou. Cheio de pedacinho de terra para todo lado, ó. Bonito, né? Desse jeito. Isso aqui era tão junto. Como foi mais ou menos? Uma cultura, começou com a cultura, porque das placas tectônicas, houve inundação, a derivação do continente, quando começou a expandir os continentes, e a acomodação. Hoje a gente escuta falando, tal, eu acho que todo mundo deve conhecer aqui a placa tectônica lá de Los Angeles. É muito comum ter terremoto naquela região lá. E fala que está se deslocando e indo para o lado do Havaí, o continente americano dele para outra, coisa louca. Se os cientistas conseguem entender isso, nós também vamos entender porque Deus já falava disso lá no Gênesis. Né? Entenderam isso? Qualquer dúvida, a gente pode tentar explicar depois. Né? Vamos lá. Lembrou Deus. O que Deus lembrou, gente? Nosso aniversário? Lembrou que tinha um barco que ele mandou um homem fazer, estava cheio de bicho, e tinha umas 8 pessoas lá dentro. Lembrou do nada, achei massa esse termo, né? Lembrou, como se ele se esquecesse, né? Deixei na gaveta lá e agora lembrei de um projeto lá. Então Deus lembrou.
interessante, mas eu estou esquecendo, né? Não, esqueci, lembrei. Olha só, os passos para a água secar. Porque assim, a arca, né, as pessoas saíssem, os animais também. Olha os passos. Deus soprou um vento forte. Lembra quê? Isso aqui lembra o quê? De Moisés, não lembra? Moisés abriu o mar vermelho, como um sopro forte, um vento forte abriu o mar. Então Deus soprou. E quando a gente sopra uma coisa molhada, vê? Olha Deus ensinando para nós. Coisa simples, séria. Fechou as fontes do abismo, fechou as compostas do céu. E isso tudo levou em torno de 150 dias para as águas baixarem. Tá? Isso foi o processo para parar de chover, parar com a inundação. Aí, depois de 150 dias, o que aconteceu? A arca, ela repousou. Repousou aonde? Alguém lembra? Esse é o nome da Bíblia. Monte Ararat. Estou pegando você com tudo, hein? Monte Ararat. Fui pesquisar esse trem. Achei tão bonito que falei, eu vou para lá. Fiquei sabendo que tem pessoal subindo monte, tem carreata, tem uma galera. Gente, o Monte Ararat, ele fica na divisa. É tipo uma cordilheira, tá? Ele fica na divisa da Turquia, Armênia, Irã e Azerbaijão. 4 países. Daqui, ó, é daqui desse trem aqui, não sei se você consegue ver. Essa bolota toda aqui é a cordilheira toda, tá? Daqui, a humanidade toda começou a se alastrar para o mundo. Daqui para Israel, que fica aqui embaixo, bem aqui embaixo, mais ou menos aqui no meu pé, ó, dá uns 1.000 e poucos quilômetros, até o pessoal bater lá. Legal, né? A gente podia fazer uma carreata para lá, né? Alugar um avião para a gente passear por lá. Vai na Turquia, conhece o povo de lá, diz que é muito bom. Agora vamos lá, o processo para tirar o povo da arca, para as pessoas saírem da arca. O que aconteceu? Passou 40 dias após a arca repousar, depois que a arca repousou no Monte Ararat, ainda ficou mais 40 dias. Aí o que Noé fez? Botou um corvo. O corvo ia, voltava, ia, voltava, ia, voltava, até que um dia não voltou. Soltou uma pomba. Passou 7 dias, novamente soltou a pomba. Retornou com a folhinha de oliveira no bico. Aí passou mais 7 dias, soltou novamente a pomba. Ela não voltou mais. No primeiro dia do mês, do ano 601, que na época quando... Isso aqui calculo, só tinha uma dúvida aqui. Pegou a idade dele, né? Porque ele tinha 600 quando começou a construir a arca, não foi isso? 600 anos de idade, tá? Noé tinha. Então, no primeiro dia do mês do ano de 601, as águas secaram. Aí, Deus abriu a porta e o pessoal saiu. Saiu a família de Noé, saiu os bichinhos. E o que Noé fez? Qual foi a primeira coisa que Noé fez? Será que deu glória a Deus? Ó, ele construiu um altar. Quem inventou essa história de altar foi Noé. Ele foi o primeiro homem a fazer um altar para Deus. Depois disso, isso se tornou uma cultura. Tanto é que os patriarcas também fizeram, toda hora que eles chegavam em algum lugar, que eles falavam assim, um lugar que eles viam que tinha um contato divino, que tinha uma presença de Deus, deixa eu fazer um altar aqui. Quem começou com esse altar, essa ideia de construir altar, foi Noé. Opa, calma aí. Então aqui, estava a família toda reunida aqui de Noé. Isso aqui, achei a fotozinha bonita, viu, gente? Família, todo mundo juntos, passarinho, tá, a arca aqui no fundo, não dá para ver, mas está aqui no fundo. E o altar aqui. E eles fizeram sacrifícios para Deus. Pegou, se não me engano, acho que foram 2 animais puros e fizeram sacrifício a Deus. Qual foi a reação de Deus? Deus gostou. Gostou desse sacrifício. E lá na Bíblia fala que Deus, ele respirou
respirou a fumaça que subia do altar, e isso lhe agradou. E com essa graça, o que que Deus fez? Uma aliança. E ele também deu uma ordem para a humanidade. O que que a humanidade, quer dizer, deu uma ordem para eles. O que que eles tinham que fazer? Fecundar, multiplicar e encher a terra. Logo à frente a gente vai falar de Babel. Foi obedecer a ordem de Deus? Hein? Alguém leu sobre Babel aqui? Babel era o quê? Pijama, roupa, picolé. O que que era Babel? Isso aí, gente. Vocês estão demais hoje. E uma coisa também que eu achei interessante aqui, ó. Tudo que se move e vive servirá de alimento. O que que Deus falou com isso? Tudo podia servir de alimento, exceto a carne. A carne, quando fosse consumida, que não fosse consumida com o sangue. Essa foi a única observação que eu vi quando Deus falou em relação à alimentação. Aqui, olha lá, que lindo. O que é esse trem aqui? O arco-íris. O que é isso aqui? É o sinal da aliança, que Deus não vai mais destruir a terra por causa das pessoas, não vai mais destruir a humanidade por causa da maldade da humanidade. Então, essa foi a aliança que ele fez com Noé. Aliança noética, né? Como fala? Noética? Nórdica, tem um nome específico dessa aliança. Eu não vou falar sobre isso, não vou entrar no tempo, né? Vamos pular. Mas querem eu falo? Ou não? Posso falar? Eu vou falar. Vou voltar. Esse aqui, meu querido, é o arco-íris que o Papai do Céu fez. Esse aqui é uma bandeira que o homem fez. Esse arco-íris aqui tem essa corzinha, está vendo? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 7 cores do nosso arco-íris. A bandeira tem 6. A diferença é só essa cor aqui, mas aí tá. Quando o cara levanta a cor lá, ele vai entender alguma coisa? O cara vai sair contando as cores lá para falar, não, isso aqui não é do arco-íris da aliança de Deus? Por que eu estou mostrando isso aí? Porque nós homens temos a prepotência de banalizar as coisas que Deus faz. Isso aqui é uma aliança que lembra, que remete quando Deus destruiu a humanidade devido à corrupção e o pecado. O que eles fizeram? Pegaram o emblema de Deus e transformaram esse emblema em corruptível. Entende o que estou falando? Não vou entrar em outros termos não, mas estou falando o seguinte, que pegam as coisas de Deus e corrompem, e usam o símbolo para si. Vamos querer entrar em tema popular, né? Tá, vamos para a bênção agora. Bênção e maldição. Tá bom, Noé saiu do barco, a família saiu, e Noé foi fazer o que, gente? Depois que ele fez o altar, deve ter batido um rango com a galera, né? Tá todo mundo com fome, fez um churrasco lá, ou não, né? Não, tá. Assaram, fizeram bolo, as massas, porque assim não mata nenhum bichinho, né? Comer, se alimentaram. Aí o que Noé vai fazer? Alguém lembra? Vou fazer o seguinte, professor, ó, antes de ter o ZBD, vamos mandar trabalho para casa, para todo mundo ler. Noé foi plantar. Ele era agricultor. Ele foi plantar o quê? Foi plantar uma vinha, porque eu não estou escutando, irmão, desculpa aí, mas eu estou escutando você mexendo com a boca aí. Foi plantar a uva. Ele pegou, achou uva massa, o que ele fez? Fez vinho. Aí ele fez o vinho. O que ele fez com o vinho depois? Tomou. Como ele nunca tinha tomado isso, o que ele ficou? Alegre, muito alegre. Ficou tão alegre que deu sono. Só que antes de dormir, ele devia ter sentido um calor muito grande e tirou a roupa e foi dormir. Nisso, o que aconteceu? Tinha 3 filhos, não tinha? Sem, Cã e Jafé, não é isso? Cã devia ser o filho mais abençoado dele, né? Pensa em Santo Israel. Foi lá, viu o pai pelado, bêbado, lá, devia estar despalaftado no chão, né? Largado. E foi tirar onda com os irmãos, né? Ah, quem está lá pelado, né? E isso, eu estou falando de uma forma bem lúdica, tá? Existem linhas teorias que Cã molestou o pai, que fez coisas absurdas, enfim, dessas teorias. Não é comprovado pela Bíblia, tá? Aí o que aconteceu? Sem Jafé, né? Levou aquele manto, cobriu o pai,
E quando o pai saiu da ressaca, tomou lá, né, uma dipirona, um negócio para tirar dor de cabeça, ficou muito chateado. E aí ele lançou bênçãos e maldições. Quem que foi amaldiçoado? E quem que foi abençoado? Jacó e Jafé e isso, 100. Coloquei aqui as bênçãos e maldições. Então Noé, pai de Sem, Cã e Jafé. Cã, seja servo dos servos. Olha só, servo dos servos para os seus irmãos. Então a bênção dele foi bem pesada, né? Bem amaldiçoada mesmo. Ele era para ele se tornar servo dos servos. Não é nem servir, ele era para ser escravo dos escravos. Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e que Canaã lhe serve. Noé deixava bem claro, Canaã vai para servir. Que Deus engrandeça Jafé e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Então, por um erro, uma má conduta de Cã, a geração toda dele, a linhagem inteira dele passou por essa maldição. Estou certo, professor? Tá certo. Não, pode. Você tá certo, não sou eu que valido, não. Mas eu acho que essa teoria de Cã, que você falou aí sobre que eles acham que talvez ele tenha até molestado, eu acho que é uma teoria assim, muito moderna para a visão de hoje. Porque Sim. eu acho que naquela época a questão do respeito era muito mais pesado. Muito maior. O filho podia, às vezes, não podia nem olhar diretamente para o pai, porque já era falta de respeito. Né? Imagina, 5.000 anos atrás isso. É tão loucura que, por exemplo, existem teorias e teorias a respeito disso, e com certeza eu vou colocar a questão do mundanismo, né, na igreja, e essas teorias tão absurdas que, por exemplo, dizem que o Espírito Santo estuprou Maria. Que Jesus Cristo tem um filho com Maria Madalena. Para quê? Para justificar aquilo que eu falo das bandeiras, pegar um símbolo divino e corrompê-lo. Para quê? Para que todos que, a partir daquele momento, conheçam e aprendam, passam essa informação para as outras gerações. Então você começa a corromper tudo como estava lá em Gênesis. A humanidade inteira corrompida. E a intenção do inimigo é essa, é levar todo mundo para o buraco, viu, gente? E outra coisa que eu acho muito interessante nessa parte aí é que o quão importante é a bênção, né? Porque quando Noé fala para Sem, bendito seja o Senhor Deus de Sem. Ali ele já falou que é o Deus de Sem. Deus de Sem, justamente. Ou seja, Abraão, Isaac e Jacó vêm de Sem, né? Que quando Deus, o próprio Deus, quando vai falar com Moisés, ele fala, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Já é a descendência, já veio das palavras que o pai lançou, que Noé lançou sobre o filho. Senhor Deus de Sem. Excelente ponderação. Amada coordenadora do EBD. Puxando os tacos. André. Opa, pode falar, irmão. Por acaso, ontem eu estava fazendo Abraão e eu vou falar sobre a genealogia antes, né, a linhagem de Adão. E aí eu comecei lá, né, de Noé. E eu achei muito interessante porque essa maldição que Noé faz para Cã, aí você vê que futuramente os gibeonitas, eles são descendentes de Canaã, que era filho de Cã. Um dos filhos de Cã, né? Cã tem 4 filhos, e um é Canaã. Então, Noé, ele viu essa maldade, esse desrespeito em Cã também, né? E aí o que acontece? Os cananeus, todas essas pessoas, essas nações, jebuseus, fariseus não, jebuseus, gigazeus, cananeus, eles teriam que ser destruídos, né? E Josué, quando eles, só para dizer, fazer um gancho lá na frente, que essa maldição ela foi repercutir lá na frente, que esses gibeonitas enganaram Josué para não ser destruídos. Falaram assim, a gente é um povo maltrapilho aí, distante,
E quando eles perceberam, eles tinham feito aliança com os próprios inimigos. Não é? Então, para resumir assim, esses gibeonitas, eles hoje são os inimigos de Israel, que é a Palestina. Eles moravam ali próximos, né, na Fenícia. Não é? E então, o que acontece? Os irmãos entenderam que essa maldição. Aí o que acontece? Teve uma hora que Josué teve que ajudar numa guerra esses gibeonitas, e ele foi lá lutar a luta de outra nação, outro povo, e o que aconteceu? Josué falou assim, ó, vocês agora serão nossos escravos, vocês vão cortar madeira para a gente. Então, eles viraram escravos. Então, olha só, a maldição de Noé repercutindo lá na frente, né? Então, os gibeonitas, eles viraram escravos do povo hebreu. A palavra se cumprindo, né? Para dizer que a palavra do pai, dos pais também, né? Ele abençoa e amaldiçoa. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Desculpa, André, tomei muito tempo. Não, irmão. Maravilhoso. Aproveitei e busquei aqui um negócio que eu tinha esquecido de falar. Quando Deus considerou a humanidade corrupta, lá a gente tinha, vocês perceberam que tinha homens e mulheres que viviam 600, 900 anos, né? 800 anos. Essa era a idade padrão da humanidade naquela época. Mas Deus, no momento que ele falou que queria destruir a terra pela corrupção do coração do homem, qual foi a idade máxima que ele deu? 140? Quem dá mais? 120, macho. 120 anos. Ali, a partir da geração. Na verdade, Noé foi a última geração que viveu mais de 800 anos, quase 900 anos. Estou lembrado aqui a idade de Noé. Os filhos dele já viveram 400 e foi baixando, baixando, baixando até chegar essa idade. Isso, devido à corrupção do coração do homem. Então você vê, o comum, né, é quando a pessoa chega nos 90 anos já está assim, já está no liminar da idade, né, no derradeiro momento de ir embora, né. Isso tudo também pela corrupção do coração do homem. Bom, descendência. Descendência de Noé. Olha só que legal. Deixa eu ver se eu saio daqui. Consegue ver a cor direitinho aí? Consegue, né? Verde. Isso aqui eu acho que é o amarelo. E o roxo. O roxo, descendente de Cã. Pai dos africanos. Isso aqui era o Cã. Era a região onde que os seus descendentes ocuparam. Descendentes de Sem. Os árabes, a parte ali da Turquia, tá vendo? Mesopotâmia, Macedônia, até ali na Índia, e pegando toda a Península Arábica. E os descendentes de Jafé, Europa, né? E toda a Ásia. Isso aqui foi eu peguei a fonte foi o Wikipédia, né? Mas achei bem interessante aqui que os três, cada um, né, eles dividiram aí, vamos dizer assim, de uma forma bem sábia as terras entre si, né? A ocupação das terras. E aqui, ó, deixa eu ver, por aqui mais ou menos, onde fica Judá, tá? Então, Cã, assim, os seus descendentes ocuparam essa região que hoje tem Israel, Irã, né, também, Etiópia, e assim vai. Aqui, Iêmen, qual é outro país que tem aqui? Iêmen. Bom, gente, não estou lembrado, mas enfim. Essa região aqui toda ocupada pelos descendentes de Cã. E começam as brigas, né? Porque a Bíblia fala que o povo... deixa eu botar aqui a luzinha, legal. Aqui é Turquia, tá? Mais ou menos aqui que fica a Turquia. Foi onde que a arca pousou. Né? Aí daqui eles foram andando, aqui ficava Israel. E foram, né, se espalhando pelo mundo. Como eu estava falando, daí começa aquela parte
da ocupação de Canaã, né? Que aí a gente teve que os judeus, os hebreus, os semitas, e assim, são vários nomes, né? De Sem, de Sete, né? Que eram os seus antecessores, ascendentes, tiveram que dominar essa região aqui para estabelecer a Terra Santa, né? Entrar em Canaã e conquistar. E por fim, Babel. Dos descendentes de Cã, diferentemente dos descendentes de Sem e de Jafé, fala. Eu tenho uma dúvida. Se Canaã era uma terra meio que amaldiçoada, porque Noé ele falou que Canaã ele seria amaldiçoado, né? Por que Deus ele entregou Canaã a Abraão como terra prometida? Minha filha, obrigado pela pergunta. Agora deixa eu voltar aqui, supletivo. Não era a terra amaldiçoada. Quem era amaldiçoado, na verdade, foi Cã, os seus descendentes. A terra, a região, a era região uma região que Deus falava, uma região que mana leite e mel. Embora tenha deserto e tudo, a fertilidade da terra, eu acho que tudo isso. Calma aí, deixa eu voltar aqui. Tem rio, tem terra, tem planta, tudo nasce, tudo que tem lá prospera. Então, não sei se pode ter sido esse motivo. Israel está aqui, ó. Bem aqui, ó. Bem aqui. Olha só o tanto que essa terra é abençoada. Se a gente for pensar estrategicamente, militarmente, economicamente, por quê? Aqui você tem um mar. Aqui você tem vários países. Logo aqui você tem aquele estreito, que eu não me lembro o nome, aquele do Egito, né? Que é comandado pelo Egito, que passa embarcações aqui, ó. Não estou falando da concepção de hoje, né? Você tem acesso ao mar. Então você tem o quê? Peixe, embarcações, comércios, né? E outra coisa, como a senhora falou, era uma terra que mana leite e mel. Se você for para Israel, você vê uma terra mais desértica. Você não vê uma terra, você não vê florestas abundantes, rios abundantes, como tem aqui no nosso país, aqui no Brasil. Mas você planta lá, dá. E dá. E as coisas crescem, se desenvolvem, são frondosas, bonitas. Então, essa terra já estava prometida, nos planos de Deus, para que os descendentes de Sem tomassem para si. Aí eu não sei se eu consegui responder alguma coisa, minha filha, mas eu vou estudar mais. Cã. Foi a pessoa, não a terra. A terra toda foi amaldiçoada pelo erro de Adão, né, pelo pecado. Não só a terra, quanto o homem também, que foi introduzido o pecado. Mas no caso como a gente está estudando sobre as descendências de Noé, quem foi amaldiçoado foi Cã, por ter causado, desobedecido o pai, né? É porque, assim, na minha Bíblia tá aqui Gênesis 9, aí 22. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos os seus irmãos fora. ARC, algum negócio assim, a minha versão. Aí depois embaixo fica o versículo 24. 24 não, calma. 25. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. Maldito Canaã. Canaã, porque Canaã, Cã teve um filho chamado Canaã. Entende? Não, agora, bom, vou ter falado isso. Nem todos os filhos de Cã foram amaldiçoados. Mas esse filho, especificamente Canaã, ele foi, vamos dizer que a maldição pesou muito sobre ele. Olha só, é porque os nomes, eles se repetem, né? Então, assim, você tem Jesus, além de Jesus, lá no Novo Testamento, você tem outro Jesus, você tem José. E Canaã, tem uma distinção aí. Canaã, Cã, e Canaã, a terra prometida. Entendeu? São coisas distintas. Os cananeus são inimigos de Israel. Agora, Canaã é a terra prometida. É onde eles residem hoje. Tanto que Cã, ele foi habitar, sabe onde? Na Etiópia, hoje. Etiópia, Somália. Esse povo, todos, eles migraram para baixo, lá perto do Egito.
entendeu? Mas Canaã, que foi a terra que Moisés avistou, que o Senhor falou assim, ó, você não vai pisar lá não, tá? Todo mundo vai pisar, mas Etiópia aqui, quem ó. vai assumir, Essa então, região aqui, ó. entendeu? Canaã, a terra que mana leite e mel, ela era a terra prometida. Canaã, filho de Cã, que foi amaldiçoado, e todos os cananeus. Amém? Amém. Só para explicar melhor. Os camitas, que aqui minha Bíblia fala os camitas. Esses foram os filhos de Cã. Cox, Mizraim, Fut e Canaã. Então, esse filho dele, que se chamava Canaã, ele habitou nessa região. Hoje, onde tem Egito, Israel, Palestina, Cisjordânia, Líbia. Enfim, tem mais alguma dúvida, minha filha? Se a próxima vez você escreve para mim, lê, faz a questão para estudar em casa. Por favor. Bom, aqui é Babel, mas antes de falar sobre Babel, vou falar sobre um dos filhos dos descendentes de Cã, de Cã. Alguém já ouviu falar de Nimrod? Já? Não, ninguém, né? Só você, irmão. Eu estou vendo que só você que lê a Bíblia, irmão. Começar a cobrar, ó, vou deixar uma caixinha cheia de pirulito ali, só vai ganhar pirulito quem lê a Bíblia. Nimrod, ele foi um homem um homem conhecido como valente, valente como Nimrod. Ele era um exemplo de homem, de violência, de conquistador, de homem que, vamos dizer assim, ousado para a época. Tanto é que os primeiros reinos que foram criados na Terra, ele que criou. Ele era como fosse um rei, né? Começou a dominar sobre os homens, esse Nimrod. Tanto que a própria Babilônia, ela, como que eu posso falar? Eu não sei se posso dizer uma herança, eu não estou achando a palavra certa, mas como se ela herdasse desses reinos, desse povo, desse ímpeto, desse comportamento, né, de Nimrod e os seus descendentes. Tem uma passagem na Bíblia aqui que está no capítulo 10, que ele fala a quantidade de reinos que esse homem criou. Canaã gerou seus filhos, Sidom, também Jezebel, deixa eu ver aqui, posteriormente, clãs. Sodoma, Gomorra, todos esses são heranças desse império, né, desse povo que formou a Babilônia na época. Isso é a tua parte, né, Márcio? Tu vai contar, não é isso? Ele fundou a cidade de Nínive. Foi a primeira Os cidade filisteus. Nínive e filisteus, não é isso? Sim, que Jonas foi pregar para que eles não fossem trucidados por Deus. Nínive ficava mais ou menos aqui. O pessoal acha que... Quem leu a história de Jonas e o peixe? Vocês estão de parabéns. Uns 8 pirulitos aí que eu vou ter que dar. Olha lá. Nínive ficava mais ou menos aqui, ó, para cima. Lembra quando a gente conta a história que o peixe engoliu Jonas, aí o Jonas foi cuspido pelo peixe lá na praia? Não tem isso, essa história? Gente, a praia era mais ou menos para cá, ó. Nínive ficava dentro do continente. Ele foi cuspido lá no mar, lá na praia, na região litorânea, ele andou muito até chegar a Nínive. Nínive não era uma cidade costeira, tá? Mas voltando. Então, o que o pessoal fez aqui? 3 coisas interessantes que eles fizeram aqui. Uma, se juntaram. 2, não queria se espalhar. E a outra, uma excelente ideia. Qual foi a ideia? Não, sim, mas a ideia... Cara, quando tem gente errada junto, não dá certo. Olha lá, vamos construir tijolos. E vamos fazer uma torre para chegar no céu, para que a gente seja o quê? Lembrado. Lembrado como quem? Como Deus. Né? É uma forma de subjugar o resto da população. Olha a ideia. E o que Deus falou lá em Gênesis 7, se não me engano, 7:1 ou 9:1, que ele deu a ordem para Noé. O que ele falou? Isso.
fecundar, multiplicar e encher a terra. Aí não. Juntam uma galera, que eu não sei de quantos, deve ser, né? Juntam uns 1000 caras lá, beleza, vamos montar uma fábrica de tijolo aí, vamos usar betume como argamassa, aí vamos fazer um condomínio só que é vertical. Olha aí. Tinha uns engenheiros naquela época já. Tudo denominado, mas tinha. Denominado, gente, é um termo que eu uso, porque as crianças, minha esposa é a líder do Kids, de vez em quando eu vou lá para aula assistir umas aulinhas para aprender, né? Isso aqui eu aprendi lá, viu, gente, com os meninos. Se botar aqui, sabe mais do que eu. Aí os meninos, teve um dia que chegou lá para minha esposa e falou assim, tia, eu tive um sonho. Fala, meu querido, o que aconteceu? Eu sonhei com denômio. Aí, eu achei tão bonito que agora só falo denômio. Então, os endemoniados juntaram e queriam construir, e começaram a construir uma torre gigantesca, que é tão interessante, que eu não falei no início, essa questão do dilúvio, de Noé, da arca, dos denominados, da Torre de Babel, existem empresas, grandes empresas com muito dinheiro, assim, com um capital grande, que buscam evidências do dilúvio, evidências da arca, evidências da criação da Babilônia, evidências que trazem, para comprovar a veracidade de todos esses fatos. Que nem eu falei ali, a reportagem da Globo, né, de 21/9 de 2024, um ano atrás praticamente, comprovando que as fontes do abismo vieram debaixo da terra, né, essa transformação, essa quebra de toda essa estrutura geográfica que a Terra tinha. Então, assim, eles estão chegando e acharam agora evidências, se não me engano, lá, eu não coloquei aqui na tela, mas na apresentação, mas acharam evidências da forma elíptica da arca, em cima de uma das montanhas lá da Cordilheira de Ararat. Isso, acho. Às vezes a gente é um arqueólogo, né? Ele é arqueólogo, ele é cientista, ele é um cara assim que ele viaja o mundo para debater com cientistas, estudiosos, que ele quer provar, né? A palavra, não que seja necessário, porque o Senhor mesmo cuida da palavra dele e ela mesmo vai. Mas assim é muito interessante ele falando sobre uma das coisas, né, do estudo dele que me chamou a atenção, de um vale para o lado dos Estados Unidos, que tem milhares de ossos, né? E esses ossos, eles estão tipo assim, liquidificados, misturados. E pela história, pelo que a gente entende, a ciência, ela explica as sedimentações do solo, cada década, milênio, sei lá, fugiu a palavra agora, mas assim, os restos mortais de qualquer animal vai se sedimentando sobre a terra, e aí vem outra camada, e assim eles concluem os animais de determinadas eras. Mas, curiosamente, nesse vale, nesse buraco gigantesco, existem ossos de muitas espécies, muitos ossos gigantes de dinossauros, inclusive. E aí a justificativa que ele traz, dentro de todo um contexto, eu estou sendo simplérrima aqui na minha colocação, mas ele explica de maneira muito incrível de que aqueles ossos se acumularam ali por um grande dilúvio. Uma grande quantidade de águas trouxe animais que eram de regiões muito distantes e ali eles ficaram liquidificados. Se fosse sedimentado, tipo assim, uma galinha morre, aí fica aqui, aí vem uma camada de terra, outra camada de terra, aí daqui a pouco morre um porco, vem uma camada de terra, outra camada de terra, e aquilo ali viram restos mortais que vão se sedimentando e eles conseguem concluir em que tempo aquele animal morreu. Só que esse era misturado. Então, a única forma de aquilo ter acontecido, a única explicação é uma grande quantidade de água que saiu arrastando aqueles animais tão grandes, porque eram animais pequenos, grandes, ossos de todos os tamanhos, misturadão, assim, como um grande vale que recebeu aquela quantidade de bicho e eles morreram ali juntos. Então, assim, é muito legal. Vão atrás. Marcos Eberlin, ele é fantástico. Se você não tem fé, você passa a ter quando você ouve aquele cara. Eu vou usar até esse gancho aí que você está falando. Por exemplo, quando os animais sérios aqui, quer dizer, no dilúvio,
Eu ia usar outro para explicar isso aqui. No dilúvio, nosso mundo era o quê? Um supercontinente chamado Pangeia. Esse exemplo que você deu de várias ossadas é uma coisa também que que explica que existia uma quantidade de terra específica, unida, e ela foi fragmentando em vários continentes, em várias porções de terra. Então foi uma coisa que aí eles comprovam novamente. Opa, houve o dilúvio e aconteceu isso aí. Mais uma evidência, entendeu? Só que nunca batem um martelo. Um outro nome para ajudar nisso aí é o pastor Rodrigo Silva. Ele é arqueólogo e também ele tem um museu onde ele coloca peças que foram encontradas. Lá no MAP, né? MAP, que fala em São Paulo? MASP. Isso. Tem o Museu da Arte também, viu, foi criado um museu, na verdade eles construíram, e ele é aberto à visitação, esqueci, nos Estados Unidos, muito incrível, em tamanho real. Orlando, não, na Flórida. Na Flórida, né? E é para visitação mesmo, e é incrível, incrível, só de você assistir os vídeos. E tem um outro fato sobre a arca, que o Marcos Eberle também explica, sobre as espécies, né? Muito incrível, faz a gente entender como que eram. Você ia falar sobre isso? Não, porque eu passei batido. Aqui na Arca, você concorda comigo que nós temos milhões de espécies no mundo todo? Não temos? Até o Rodrigo falou uma vez, eu acho que foi no Primo Cast, que ele estava falando com o Thiago Negro. Biólogos falam que os animais que estavam dentro da Arca eram matrizes. Não era assim, um papagaio, todo tipo de ave daquela cor, né? Era uma ave, um animal que dele descendeu as outras espécies. Eram matrizes, né? Porque senão não dava para... Aí tinha que ser muitas arcas aí, né? Ele explica que conforme o planeta foi se partindo e pedaços de terra foram sendo distanciados, por exemplo, na Austrália tem animais que nós não temos aqui, não tem. Mas nesse partir da Terra, animais foram se adaptando, não evoluindo. Evolução é um outro negócio aí. Um exemplo que ela está falando aí, viu, Rosane? Desculpa, pode continuar. Aqui nessa região, ó, não tem essas ilhas aqui, não dá para ver direitinho, mas tem umas ilhas bem pequenininhas que, devido à rotatividade da Terra, elementos aí de temperatura, magnetismo da Terra, as aves não atravessam de um lado para o outro. Elas não vêm dessa ilha para cá, nem dessa ilha para cá. Elas chegam até o limite e voltam, né? E aí comprovando de novo que na época existia tudo estar ligadinho, porque tinha essas aves, vamos dizer, elas se encontravam nos dois lugares e devido com o tempo elas foram só existindo em um em cada lado, não se misturam, não se fecundam, né, gerando filhotes entre as espécies, né? Quer falar uma coisa? Então, deixa eu voltar aqui para esse trem aqui. Bom, aí deixa eu falar sobre Nimrod. Olha como que Nimrod era. Aqui na minha Bíblia, lá em Gênesis 10, versículo 9. Ele foi o mais valente dos caçadores, e por isso se diz, valente como Nimrod. No início, o seu reino, olha só, o primeiro reino foi ele que estabeleceu. No início, o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sineé. Dessa terra, ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Reobote-ir, Calá e Recém, que fica entre Nínive e Calé, a grande cidade. Aí ele começa a falar de outros filhos, né? Esse Nimrod foi um dos reis que na época viviam quando tinha Babel. E aquilo que eu te falei, juntou a galera, falou assim, não vamos obedecer a Deus, vamos ficar todo mundo junto, vamos construir um condomínio grande, vertical, quem morar nele vai ser considerado uma divindade, um arauto, e ninguém precisa se espalhar no mundo, vamos ficar aqui localizado. O que aconteceu? Alguém lembra disso? Vamos ver se quem está estudando aí. Fala, irmão André. Você leu essa parte aí? Desculpa, eu estou fazendo a mesma coisa que minha filha fez comigo. Aqui, o que aconteceu? Deus
a Bíblia fala que Deus foi até a terra e começou a andar e vendo a situação, como se ele não soubesse, né? Ele foi lá escutar. Não está conseguindo escutar, Deus desceu para escutar. E ele viu qual era a intenção do povo. Primeiro, a intenção do povo era o quê? Do povo que eu falo das autoridades, né? Era subjugar, era poder, era conquistar algo que, vamos dizer, já conquistei os homens, já conquistei vários reis, agora eu quero chegar no meu nível, meu ápice, que é o quê? Ser idolatrado como se fosse um deus. A história de Nimrod é muito maior do que essa aqui. Diz que Nimrod, ele teve um filho com a mãe, ele era cultuado como sol, a mãe como lua. Aí tem toda a história, né? Toda uma mitologia por trás da história de Nimrod. Mas, por fim, Deus foi lá e o que ele fez? Ele trouxe só um probleminha entre o povo. Cada um começou a falar uma língua. E aí? Aí o bicho pega, né? Pensa para comunicar, conversar. Só assim que o povo começou a se espalhar e formar seus clãs, e formar os seus grupos e assim as suas nações. E por fim, Deus, ele retornou, vamos dizer assim, né, porque ele desceu, né, ele retornou, e a humanidade começou a se espalhar por toda a Terra, conforme está aqui nesse slide que eu coloquei. Eles estavam centrados, não sei se não me engano, acho que, se não me engano, a Babel ficou mais ou menos nessa região onde que era a Iraque é por aqui, Iraque e Irã. Aí daí o pessoal começou a popular o restante do globo terrestre. Tem uma história que eu acho interessante. Alguém já ouviu falar dos fenícios? Fenícios? Alguém já ouviu falar? Fenícios? Fenícios eram grandes comerciantes, né? Navegadores. Dizem não, né? Que Salomão, na sua plenitude, ele tinha árvores, não sei se engano era madeira ou ouro, que os fenícios trouxeram da América da América. Atualmente o Brasil. Dizem algumas teorias que quem descobriu a América foram os fenícios. Tem até uma bandeira, né? Para o Brasil. Tem até a nossa bandeira, tem uma bandeira lá, né? Que eles tinham esse modelo, esse molde da nossa bandeira, que é a bandeira hoje da nossa nação. Então, meus queridos, é por isso, obrigado por poder aprender junto com vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, escreve para mim, que eu vou estudar em casa, para depois responder. Deixa já o e-mail, mensagem aí, né? Entendeu? Faz esse favor, tá, filho? Próxima vez que eu der aula, eu te mostro antes para você estudar comigo. Muito obrigado, gente. Deus abençoe aí vocês. E estou aberto aqui para tirar dúvidas. Ixi, irmão. Pode. Não, eu quando comecei a estudar, na minha cabeça só tinha a Arca da Aliança, não existia a Arca de Noé, não. Depois que eu falei, caraca, tem a Arca também. Né? Fala, meu filho. Não, pode falar. Tem um monte de professor aqui. Se a gente não conseguir, a gente vai juntar e buscar a resposta. Vou dar um Google aqui, a gente acha aqui. Viu? Diz que Canaã, o significado é terra de púrpura, né? Terra de púrpuras. E eles eram produtores e exportadores dessa púrpura, né? Dessa tinta de púrpura. E os reinos buscavam essa tinta lá para atingir as vestes reais e tal. Então eles eram bem evoluídos nessa. Não faltem a próxima aula, porque a próxima aula o irmão vai explicar toda a descendência das nações. Não é isso, Márcio? Aí sim, viu? É aula, viu, papai? Então é isso aí, meus queridos. Muito obrigado pela oportunidade. Uma outra coisa que fala também, voltando lá na arca, os côvados que a Bíblia fala, os homens lá no início, né, no início da criação, o homem, o ser humano, ele era maior. Então, o côvado não é esse côvado de 45 centímetros que a gente tem hoje, né? Então, provavelmente a arca era, inclusive, maior do que o que a gente projeta. Né? Porque o côvado é essa medida, né? Do cotovelo até o dedo médio. E o homem era maior, então o côvado era maior. Então, presume-se que é maior, né? A arca, né?
Fala, pastora. Eu quero Naquela falar dúvida. nada. Aquela dúvida do carisma. Tô nada. Não, Tem que te dar tô só 3 dias, 3 aprendendo. noites para conseguir responder. Amém? Mais Amém. alguém? Aulas históricas são muito importantes, né? Para a gente entender o contexto do que Deus quer falar conosco através da palavra e aprender o contexto da história. Vem cá, André. Aprender o contexto da história é muito importante para nós. Eu sempre falo, né? Para mim, história sempre foi a minha dificuldade, até na escola. Mas é muito bom a gente entender, a gente percebe quanto Deus fez tudo perfeito, né? Colocou tudo no seu lugar, né? De vez em quando o homem tira do lugar, faz umas besteiras, mas Deus vai lá, conserta tudo pela misericórdia dele e começa tudo de novo, né? O Senhor é um Deus de recomeço, né? André, obrigada pela aula. Eu não estava aqui, cheguei só no finalzinho, mas eu tenho certeza que foi muito bom. Não foi bom, gente? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. É muito bom EBD. Venham, estejam aqui conosco. Aprender de Deus, aprender da palavra, aprender os fundamentos, a história. É sempre bom. A palavra é verdadeira, é ela que nos instrui. Amém?